ser um líder, para mim, sempre foi trabalhar com um time, trabalhar com pessoas. E quem me conhece e trabalha comigo sabe que eu costumo dizer o seguinte: é muito fácil liderar para mim, porque eu me cerco com pessoas que são bem melhores do que eu. E que assim eu posso constantemente estar aprendendo com o meu time e assim a gente cria essa espiral positiva do conhecimento, do aprendizado e da curtição de trabalhar juntos. Portanto, é muito difícil para mim falar de mim. É muito difícil não falar nós e falar eu. Mas eu vou me esforçar de seguir as ordens do Ricardo fielmente nesses 14 minutos que me restam. Se eu tiver que falar de mim, eu tenho que começar com a minha história pessoal na minha infância. E na minha infância, o meu pai, que hoje tem 91 anos e está aqui, verificando se eu estou sendo leal aos princípios que ele me ensinou na infância. O meu pai, sempre vindo de família italiana, sempre odiou o desperdício. Ele nunca gostou de ver a luz acesa, de ver a água correndo, ele nunca gostou de ver um sapato novo sendo jogado fora. E ele me ensinou, ele dava plantão em obras, e ele me levava no final de semana e me ensinou nas obras a pôr o instrumento de segurança, os equipamentos de segurança, e catar os restos de cobre durante a fase de instalação elétrica. Depois ele punha tudo isso dentro de um latão e a gente fundia o plástico e o cobre residual ele me levava num ferro velho, naquela época chamava ferro velho, né? Hoje tem um nome mais bonito, e nós vendíamos o fruto daquele trabalho e o dinheiro ele me dava. Ali ele estava me ensinando alguns valores fundamentais, principalmente eu criança, o valor do trabalho correto. Porém, eu nunca imaginei e vim a me dar conta dessa operação, que na verdade eu estava reciclando. E a partir daí eu comecei a reciclar o jornal que sobrava nos prédios, e quando passava o garrafeiro na rua, eu vendia garrafa, e eu começava a ganhar o meu primeiro dinheirinho reciclando. Pois é, mal sabia eu que um dia eu trabalharia numa empresa de embalagens, né? E tinha que usar esse conhecimento para a própria sobrevivência da empresa que eu represento. Falando da empresa, saindo da infância, chegando na fase adulta, eu tive o privilégio, tenho ainda, de trabalhar em 2 empresas suecas. A primeira empresa, eu fiquei lá 5 anos, e a Tetra Pak eu entrei há 20 anos atrás. Tive uma imediata afeição pela empresa, e eu costumo dizer que eu tenho 20 anos de relação de amizade com essa empresa, simplesmente porque essa empresa, calçada nos valores escandinavos, ela passou para mim a possibilidade de acreditar que investindo nela, ela iria investir em mim, porque nós tínhamos um casamento de ideias e de valores. Esse DNA da sustentabilidade que está no sueco permeia na maioria das empresas suecas, eu diria em todas elas. E a Tetra Pak não é diferente, principalmente porque ela vive, a sua principal matéria-prima vem da floresta. E o papel que é produzido na floresta vem de uma árvore que é plantada. E quem planta essa árvore sabe que somente a sua 3ª geração vai colher o fruto dessa operação. Isso incute e obriga uma visão de longo prazo naquela sociedade e nas empresas que vivem. Até hoje, para quem não sabe, a floresta é o maior produto da Suécia, por exemplo. O maior produto de exportação é a floresta e os produtos da floresta. Falando em floresta, em 97, calçado nesses valores e na trajetória profissional, a Tetra Pak me enviou para o Canadá. E lá no Canadá eu vi o mesmo tipo de civilização. Uma sociedade que vive dos bosques, dos lagos, das florestas, visão de longo prazo, respeito à cidadania,
respeito aos jovens, aos anciãos. Portanto, isso tudo foi sendo incorporado. E aí vem o momento da prova. É o momento do insight. Mas eu, na verdade, não foi um insight, eu fui obrigado. Porque uma semana após a minha chegada no Canadá, eu recebi uma ligação do responsável pela área de waste management, de resíduos sólidos de Montreal, perguntando meu endereço em Toronto e dizendo: eu tenho 19 containers de embalagens Tetra Pak que estão há 2 anos no meu pátio e eu quero saber o seu endereço porque eu vou mandá-las para o seu endereço agora. E eu disse: por favor, eu tenho uma semana. Eu mal entendi o sotaque quebecois dele e falei: eu preciso de um tempo. Ele falou: você tem uma semana. Eu não vou contar para vocês onde que terminaram esses containers. Vou sim. Esses containers terminaram na Suécia para reciclar, porque não tinha nenhuma unidade de reciclagem, então, no Canadá. E a pauta ambiental saiu, provavelmente, de uma prioridade relativamente baixa para o topo da minha prioridade. E daí para frente nunca mais saiu. Eu percebi que eu não tinha condição de fazer negócios no Canadá e não teria atribuído sustentabilidade à empresa no Canadá se eu não tivesse colocado o ambiente em primeiro lugar. Esse foi um grande aprendizado de uma situação difícil, um desafio difícil. Quando eu saí do Canadá, alguns anos depois, eu estava convidado pela ministra, então, do Meio Ambiente do Canadá para participar de um programa chamado Waste Diversion of Ontario, que era exatamente um programa para desviar resíduos sólidos do meio ambiente. Essas experiências foram se incorporando para que a gente pudesse estar aqui hoje, participando desse grupo tão seleto, tão importante e que tanto me honra. Eu fui perguntado pelo Ricardo, como todos nós, qual é o perfil do líder da sustentabilidade. Eu acho que tudo que foi falado aqui, até agora, se soma, são somatórias, tem um pouco a agregar. Mas, se eu puder dar uma dica, ou algumas dicas para um jovem hoje, um jovem que queira exercer liderança na área de sustentabilidade, seja na sua comunidade, na sua igreja, na sua empresa, no seu clube, ele tem que ter, na minha opinião, alguns elementos fundamentais. Primeira coisa é conhecer muito bem aquilo que faz. Se trabalha numa empresa, tem que conhecer a sua cadeia de valor. Tem que vestir uma calça jeans, tem que subir no caminhão, tem que visitar os fornecedores, os clientes, e tem que colocar isso no confronto com a sua própria seleção de valores. E se encontrar de sintonia, se encontrar algo que não está de acordo, tem que ter a coragem de mudar. Tem que ter a coragem de ser vocal, tem que ter a coragem de pregar incansavelmente até conseguir exercer a mudança para que este elo da cadeia esteja em linha com um projeto de sustentabilidade. Exerce coragem, tem que ter paixão, como disse o Guilherme, tem que ter perseverança, tem que ter fé, tem que acreditar que é possível mudar e não desistir. E, se não conseguir mudar, tem que renunciar àquele cliente ou tem que renunciar àquele fornecedor. Um exemplo disso, se na sua empresa, numa visita a um fornecedor, for percebido que esse fornecedor usa mão de obra infantil, não tem opção. A primeira opção é denunciar isso ao fornecedor e exigir mudança. A segunda opção é mudar de fornecedor. São decisões difíceis, porém, quando isso é baseado nos seus valores intrínsecos, elas se tornam muito fáceis e muito imediatas. E a procura de um novo fornecedor que seja alinhado com esses valores é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de quem está pleiteando fornecer para você. Então, essa é, na minha opinião, a característica principal de um jovem. E eu coloco 2 outros aspectos. Falar com o coração e pregar, para que possa servir de exemplo para quem esteja em volta de você. Eu agora estou dando aula para um curso de pós-graduação aqui em São Paulo, que se chama Curso de Sustentabilidade. Então, um dos nossos líderes essa noite disse: precisamos incorporar isso nos cursos de formação. Então, é com felicidade que hoje eu participo desse programa.
Inicialmente ele se chamava Marketing da Sustentabilidade. Eu disse, eu participo se você tirar a palavra marketing. O curso é de sustentabilidade. E quando os alunos me perguntam, professor, o que é sustentabilidade? Bom, tem N definições, mas eu procuro sempre definir de uma forma como nós acreditamos na própria empresa que eu represento. Sustentabilidade é como um templo. E eu faço alusão aos gregos, aos romanos, que faziam as suas edificações para que durassem ao longo dos séculos. Eles queriam que a sua mensagem durasse, perdurasse, que fosse sustentável. Como faziam? Primeiro, calçavam essas obras, esses templos, numa base muito sólida. E a comparação que eu faço com a empresa é que a base tem que ser a cultura corporativa da empresa, formada pelos seus valores e vivida no dia a dia. O segundo patamar dessa base, como num templo, é a estratégia da empresa. E a estratégia da empresa tem que ser calçada, por sua vez, na cultura corporativa dela. Aí você começa a viver. Se a estratégia da empresa é essa, você começa a vivê-la no dia a dia. E em cima dessa plataforma sólida, edificar as suas colunas. São 3 as colunas que a empresa tem que viver. Em outras palavras, que a estratégia tem que entregar. A estratégia econômica, a empresa tem que ter orgulho de ser lucrativa, tem que ter capacidade de reinvestimento, tem que desenvolver gente, desenvolver talentos. Sim, o fim da empresa também é, ou como disse o Luiz Ernesto, é o meio que faz com que ela possa viver exercer a sua cidadania. O segundo pilar é o pilar ambiental. A empresa tem que crescer, sim, mas crescer em harmonia, crescer sendo contribuinte para o ambiente e para o planeta. Os seus produtos têm que ser desenhados de acordo com isso, e renúncias têm que ser feitas se assim não forem. E a terceira, que eu costumo dizer para os alunos, é, ao mesmo tempo, estar em absoluta harmonia com a sociedade. Esses 3 pilares, esses 3 bottom lines, como se fala muito hoje, sendo respeitados e sendo bem-sucedidos nesses 3, a empresa será sustentável, será bem-sucedida no longo prazo, será perene, seja a empresa, seja a instituição, seja, como eu falei, o clube ou a paróquia. Então, essa é, até esse momento, a forma como eu tenho procurado pregar. Eu estou muito feliz que eventos como esse estejam acontecendo, que essa plataforma esteja sendo criada e que, finalmente, a palavra sustentabilidade esteja na moda. Finalmente. Muita gente fala, mas isso daí são palavras, são jargões? Não. É uma onda, é um movimento que nós, que somos nessa sala, todos líderes da sustentabilidade, temos a obrigação de perdurar e fazer com que ela seja passada adiante. Eu tenho vários causos para contar, o tempo não vai me permitir. O Ricardo tinha pedido para falar 2 para vocês, mas nós teremos outras oportunidades para o nosso encontro. Eu gostaria de terminar rigorosamente no tempo que me foi concedido, para dizer que faltou um atributo a mencionar, porque aquilo que eu acredito é ser um líder da sustentabilidade, ou um líder em qualquer coisa. Na minha opinião, é acreditar em Deus. E acreditando em Deus, tudo isso fica mais fácil. Seja qual for a religião, o credo, não importa. Mas, principalmente, tendo essa base, os valores serão valores mais naturalmente dirigidos ao respeito ao ser humano e ao respeito ao maior de todos os templos, que é o planeta maravilhoso que Ele, Todo-Poderoso, nos deu. Muito obrigado a todos vocês.